O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe repercutiremos os demais discursos nesses primeiros dias da AGNU. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, e como ouvimos no bloco anterior a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, vamos fazer agora a cronologia a partir da terça-feira de manhã, né, Felipe? A gente vai fazer aqui um breve giro por alguns dos principais pontos, dos principais discursos, também algumas notícias pertinentes. Lembrando que a Assembleia Geral ainda está rolando, tá? E como todo ano, né, a gente sempre dedica um bloco à análise do Casarões e a gente ainda faz, né, o restante do programa. Então, os discursos de hoje, dia 24 de setembro, e os discursos que já tenham rolado, porém, que eventualmente caibam uma resposta ou necessitam de um complemento maior, a gente vai deixar para o próximo programa. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje, né, de manhã, o Mahmoud Abbas falou pela Palestina. Não vamos analisar, não vamos passar por ele hoje, porque não deu tempo de ver. Logo no primeiro dia, o Azerbaijão falou perante a Assembleia Geral da ONU. Deu tempo de ver? Deu. Só que, como vocês devem imaginar, o discurso do Azerbaijão foi, boa parte dele, voltado para a recente guerra com a Armênia. E a Armênia, via o Nikol Pashinyan, só falou hoje. Então, também vai ficar para a semana que vem, porque a gente vai ter os dois juntos. A Coreia do Sul já falou, a Coreia do Norte não. Então, a gente aí vai fazer essa divisão, tá, de temas e de discursos. Então, os discursos que rolaram hoje, dia 24 de setembro, vão ficar de fora, mas os discursos que, mesmo pertinentes, seria ideal ter um complemento, fazer um contraste, algo do tipo. E, obviamente, a minha coluna da Gazeta do Povo que saiu hoje foi sobre o discurso do Biden, e a próxima coluna também vai ser sobre discursos da ONU, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada, para quem não, enfim, tiver aí muito na pilha, tá? Então, fica a sugestão. Como sempre, né, já citei o Biden, né, e como sempre, depois do presidente brasileiro, quem falou foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que falou pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU e falou aí por meia hora. Normalmente a gente vai ter uma recomendação, né, de cerca de 15 minutos de duração, mas os presidentes dos Estados Unidos e o Fidel Castro, né, sempre ignoram essa limitação. Ainda mais o Joe Biden, que fala pausadamente. Então, para mim, a palavra que define o discurso do Biden é contraditório. Por quê? Foi um discurso bastante completo, tá? Isso é importante de colocar. Então, assim, praticamente todos os temas pertinentes à atualidade estavam lá. Falou de clima, falou de pandemia, falou de inteligência artificial, falou de computação quântica, falou de 5G, enfim, falou de comércio, de ordem comercial, falou de assuntos mais pontuais como programa nuclear iraniano, como Irã, falou de Israel, falou de solução de 2 estados, enfim. Todos os temas estavam lá. Em 4.349 palavras, nenhuma delas foi China.
Só que metade do discurso dele foi alfinetada na China. E é por isso que eu digo que foi um discurso extremamente contraditório. Esse acaba sendo o mote, o signo da imagem e da política externa do Joe Biden até o momento. Contradição. Por quê? A gente avisou aqui no programa, na época das eleições, que o Joe Biden, a gente poderia esperar uma mudança muito mais de forma do que de conteúdo em relação à política externa do Donald Trump. Né? Ele ia continuar uma política voltada para a China, ele ia continuar uma política rígida de imigração, e a gente vai falar mais dos haitianos aqui no programa, tá? E das imagens bizarras que a gente viu. Porém com uma aura, né, de cara legal, de velhinho boa praça, de tiozão irlandês, né, piadocas e tal, Kamala Harris, filha de imigrantes, né, uma pessoa ali que incorpora, né, o espírito dos Estados Unidos, então filha de imigrantes, serviço público, chega a vice-presidente, uma pessoa de origem indiana, não é branca e tal, mas que em substância tudo continuaria igual. E é isso. O discurso do Joe Biden, ao falar um monte de coisas para e sobre a China, mas sem usar a palavra China, sem ser explícito, sem direcionar, é um sintoma dessa contradição. De, olha, nós não queremos uma nova Guerra Fria. Ele falou isso, falou essa expressão. Não queremos uma nova Guerra Fria. Eu sou um baita cara legal, a gente quer estar preocupado com o clima, os Estados Unidos vão investir em renovação de infraestrutura, os Estados Unidos vão doar vacinas, os Estados Unidos vão ajudar a superar a pandemia, America is back, mas sempre uma porrada na China. Eu estou reclamando dele dar porrada na China? Não estou reclamando de nada, eu estou... Até porque são as duas potências que caminham para essa disputa, essa competição por uma primazia. Mas o que eu estou falando é que o Trump, quando fazia isso, ele fazia isso daquele jeito tosco e troncho dele, também não é uma defesa do Trump. Tá? Então, o que o Biden tenta corrigir, entre aspas, é o jeito brusco do Donald Trump. De dane-se todo mundo, America First. Agora, a substância continua ali. Tá? Então vejam, não é nenhuma defesa ou crítica nem do Biden nem do Trump, é apontar essa contradição de que os interesses dos Estados Unidos são os mesmos. Porém, a imagem e a maneira de transmitir isso muda. E o maior exemplo que a gente pode ter é o cara fala mais de 4.000 palavras, metade delas são sobre a China, mas sem falar em China, em chineses. Então, vou dar um exemplo concreto aqui, alguns exemplos concretos aqui. Né? Ele falou, né, da necessidade de investimentos em infraestrutura, tá? O Build Back Better. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vai reconstruir a economia pós-pandemia, e estamos fazendo tudo aqui, né, com muitos investimentos, e isso vai ficar muito bom, vai dar tudo muito certo, e a gente tem que fazer isso pelo mundo também. Os Estados Unidos vão investir pelo mundo. Tá? É o Build Back Better. Há uma enorme necessidade de infraestrutura nos países em desenvolvimento. Né? Palavras dele. E aí ele contrasta um modelo bom e um modelo ruim. Qual que é o modelo ruim? Uma infraestrutura de baixa qualidade, que financia a corrupção, que exacerba a degradação ambiental, pode acabar contribuindo para desafios ainda maiores para os países. Agora, isso feito da maneira certa, com investimento transparente e sustentável em projetos que atendam às necessidades do país e envolvam seus trabalhadores locais para manter altos padrões ambientais de trabalho, a infraestrutura é a base sólida para que sociedades possam prosperar. Então, teria sido muito mais simples, né? Se fosse o Donald Trump, por exemplo, o que ele falaria?
que a China alimenta a corrupção na África, faz estradas e ferrovias de qualidade questionável e usa trabalhadores chineses para essas obras. E os Estados Unidos vai fazer o contrário. Porque é basicamente isso que ele está dizendo. Quando ele fala de envolver os trabalhadores locais, é muito óbvio que ele está falando da imensa presença de trabalhadores chineses que as empresas chinesas empregam para projetos em outros países, que levam a casos, inclusive, de preconceito, de racismo, de violência, de xenofobia e tal. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Racismo das duas partes, né? Acontece. Sim, muito bem lembrado. Então, é isso que eu quero dizer, né? Quando você tem esse discurso, fica muito evidente do que ele está falando, mesmo ele sem nomear. Né? E ele está fazendo isso porque ele tem que, né, ele não quer confrontar a China diretamente. Mas então, aí, por exemplo, ele fala, ele é um pouco mais explícito quando ele fala em Indo-Pacífico. Né? Então ele fala de valorizar as relações com o Indo-Pacífico como a iniciativa Quad, né, com Austrália, Japão e Índia, para a nossa segurança e interesses. Qual a segurança e interesses dos Estados Unidos no Indo-Pacífico com esses 3 países, Katsu? Né? O que eles veem como uma expansão da influência chinesa, questão do Mar do Sul da China. Aí ele fala, por exemplo, né, de uma nova pandemia. Ele disse que é necessário um novo mecanismo para financiar a segurança de saúde global e um conselho global de ameaças à saúde, que seja capacitado com ferramentas de que precisamos para monitorar e identificar pandemias emergentes para que possamos tomar ações imediatas. Ele está obviamente falando da questão da investigação da origem da atual pandemia, que a OMS, a gente já explicou isso aqui, mas vamos repetir. A OMS, ela não tem autoridade para mandar uma missão investigativa com total autonomia e que possa designar responsabilidade. Não é que nem a Agência Internacional de Energia Atômica, que pode realizar inspeções surpresa, ou que nem a Agência Internacional, né, para Armas Químicas, que pode designar responsabilidade. No caso, a OMS não tem nenhum desses poderes. E quando a Austrália e os Estados Unidos falam, olha, China, a gente tem que mandar uma missão para Wuhan para que possa investigar tudo e dizer se teve negligência, dizer se vocês têm culpa nisso aí. A gente tem que poder investigar o laboratório de virologia de Wuhan. A China fala, não vai. A OMS não tem autoridade para isso é violar nossa soberania, vocês querem espionar nossas instalações, não vai investigar coisa nenhuma. Então cria-se um impasse. Aí, criar esse conselho é uma referência a esse impasse. E que ainda não seria completamente solucionado. Né? Porque teria que ver se ele teria autoridade retroativa, se a China vai querer reciprocidade, né? Investigar as instalações dos Estados Unidos, que nem são as inspeções nucleares mútuas entre Estados Unidos e Rússia, para o desarmamento nuclear, e por aí vai. A gente já falou um pouco disso aqui. Então, o grande mote do discurso do Biden ele ficou o tempo todo direcionando o discurso dele para a China, o que é absolutamente apropriado, sem usar a palavra China. O que fica uma coisa meio passivo-agressiva e é fruto dessa contradição, de eu não posso soar agressivo, né? Mas você ficar dando alfinetada em cima de alfinetada fica até meio bizarro, né? Então, claro, a gente está resumindo aqui, até porque foi um discurso relativamente longo, de meia hora, mas esse acaba sendo talvez a principal questão. Foi um discurso muito voltado para a China, como deveria ser, porém sem falar de China, sem falar a palavra China, tá? E negar que tem ali um eventual conflito. Depois do discurso do Biden, a gente vai passar aqui rapidinho por algumas notícias dos Estados Unidos, mas ainda não as dos haitianos. A gente vai falar dos haitianos um pouquinho mais para frente numa notícia, né, própria, lá no Giro de Notícias. Primeiro, tivemos aí uma repercussão muito grande que encontraram o corpo de uma youtuber, uma produtora de conteúdo chamada Gabi Petito, né? O nome dela é Gabriela, ela era de Nova York, tinha 22 anos, e ela muito provavelmente foi assassinada, muito provavelmente pelo seu namorado, ex-namorado,
o noivo, na verdade, o Brian Laundrie, que já teve o seu pedido de prisão solicitado, porque ele usou um cartão de crédito dela depois que ela foi morta. Tá? E muita gente mandou dessas notícias, porque foi um caso que gerou muita repercussão na mídia nos Estados Unidos, né, porque ela estava desaparecida há muito tempo, enfim, aí também teve gente criticando, dizendo que só estava dando muita atenção porque era uma pessoa que tinha uma certa celebridade, que era uma moça bonita e tal, que ninguém dá bola para as outras várias pessoas que desaparecem nos Estados Unidos, enfim, toda essa discussão, mas o fato encontraram o corpo dela e ela muito provavelmente foi assassinada. Outra notícia dos Estados Unidos é que o Departamento de Justiça multou em 1,68 milhão de dólares 3 cidadãos dos Estados Unidos que trabalharam para agências de inteligência dos Estados Unidos e venderam seus serviços para os Emirados Árabes Unidos, inclusive aí a capacidade, o know-how de como, por exemplo, invadir, né, celulares de pessoas, né? Ou seja, como aí monitorar, investigar, bisbilhotar, espionar né, pessoas comuns. E como eles fizeram isso, um conhecimento que eles adquiriram, né, trabalhando para os Estados Unidos e depois tiveram ganhos pessoais para isso, não ficou muito claro para mim se isso ocorreu enquanto eles ainda trabalhavam para os Estados Unidos ou se eles usaram equipamento do governo, mas tem aí que pagar essa multa. Michigan anunciou que vai construir a primeira estrada eletrificada que vai permitir que carros elétricos sejam carregados sem fio, tá? Então você vai ter ali o carro vai ser carregado enquanto ele trafega. Não sei se a estrada vai dar choque nas pessoas, espero que não, nem nos bichinhos que estiver andando por ali. Também nos Estados Unidos, a pessoal da BBC Brasil fez uma matéria com a Natalícia Tracy, uma brasileira que trabalhou como faxineira nos Estados Unidos e que agora foi nomeada conselheira sênior da Agência de Saúde e Segurança Ocupacional do Departamento de Trabalho do governo dos Estados Unidos. Tá? Fizeram uma matéria bem legal ali contando um pouco da trajetória dela, fica a sugestão de leitura. E, finalmente, o comitê que investiga, né, os atos do 6 de janeiro no Capitólio anunciou que vai, nas suas investigações, vai também solicitar, né, vai interrogar ex-integrantes do governo Donald Trump, incluindo o senhor Steve Bannon. Tá? Saindo dos Estados Unidos, ainda, né, na terça-feira, dia 21 de setembro, tivemos, né, pronunciamento das Maldivas, Colômbia, Catar, Eslováquia, Portugal, Quirguistão, Lituânia, Uzbequistão, República Democrática do Congo, até o Irã, a primeira, né, presença do novo presidente iraniano na Assembleia Geral da ONU. Ele que falou depois do Biden, que citou expressamente o Irã no seu discurso, e o Raisi basicamente falou que o governo dos Estados Unidos não se importa, né, com America First ou com America is Back, porque os Estados Unidos, na verdade, apenas se importa com o caminho da guerra e o caminho da intervenção. Ele disse que as sanções dos Estados Unidos contra o Irã durante a pandemia deveriam ser declaradas um crime contra a humanidade. Ele pediu por maior cooperação, pelo fim da pobreza. Ele lamentou, né, a morte do mártir general Qasem Soleimani, dizendo que ele foi assassinado, tá? Disse que a visão do mundo, né, dos Estados Unidos é uma visão do mundo baseada na Guerra Fria, que o país violou o acordo nuclear,
que o Irã continua cooperando com a Agência Internacional de Energia Atômica, que quando os Estados Unidos falam de trazer o Irã de volta para o acordo nuclear, é uma expressão de hipocrisia, tá? E que ele se orgulha muito de ser representante do principal sistema político baseado em eleições da Ásia Ocidental, né? O que a gente chamaria aqui de Oriente Médio. E que o seu país vai continuar sempre a salvaguardar o seu direito à autodeterminação. E, finalmente, ele disse que a imagem de afegãos caindo, né, dos aviões dos Estados Unidos decolando de Cabul deveria servir de exemplo, né, de símbolo de que as políticas de tentar ocidentalizar outras culturas não darão certo. Tá? Essas foram as palavras dele. Depois tivemos, né, o Erdogan da Turquia, falando ali por também cerca de 15 minutos, dizendo basicamente que a Turquia é o país mais legal do mundo. Tá? Se for para resumir o discurso do Erdogan, é isso. A Turquia é o país mais legal do mundo. Tá? Que mandou ajuda médica a 159 países durante a pandemia, que vai desenvolver a sua própria vacina, que vai ser distribuída gratuitamente, a Turcovac, tá? Que vai ser, na verdade, basicamente uma produção local da Coronavac, tá? A mesma Coronavac feita no Butantan. Disse que a Turquia há 10 anos colabora para a paz na Síria, no Iraque, contra os terroristas do Estado Islâmico e do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Ele disse que o seu país dá assistência humanitária aos sírios, que com cerca de 1 milhão de sírios dentro do seu território, a Turquia não conseguiria absorver ondas migratórias de afegãos, e que é importante que a comunidade internacional debata sobre isso, que a Turquia colabora para a paz na Líbia, que a Turquia condena a perseguição do povo palestino por Israel, que realiza políticas de ocupação, anexação e assentamentos ilegais, que a Turquia busca uma solução sustentável para a questão do Chipre, disse que a Turquia está cumprindo os seus compromissos assumidos na Conferência do Clima de Paris e, basicamente, repito, né, a Turquia é o país mais legal do mundo. Nenhuma palavra sobre a crise econômica, né? Aparentemente não. Sobre a maior crise de câmbio da lira turca, sobre uma taxa de desemprego de 25%, nada, né? Mas isso é culpa dos curdos. Verdade. Esqueci, o álibi turco é sempre esse, né? A culpa é dos curdos e a Turquia, o governo turco é o país, é o governo mais legal do mundo, tá? Só para deixar claro, obviamente, nós estamos sendo sarcásticos, tá? Só para deixar claro, tá, gente? Para esclarecer, o Erdogan, ele falou presencialmente na ONU. O Raisi, ele falou por vídeo, tá? Ele não foi até Nova York, ele gravou, né, o seu discurso, e o discurso foi exibido na Assembleia Geral da ONU. Eu estou falando disso porque eu esqueci de comentar, e porque agora, né, a gente vai passar rapidinho pelo discurso chinês, e o Xi Jinping fez também à distância gravado. Tá? O Xi Jinping falou ali por pouco tempo também, cerca de 15 minutos. Quase todos, pelo menos todos que a gente selecionou para o roteiro, seguiram ali o parâmetro, né, de 15 minutos. E o Xi Jinping, ele fez, né, basicamente a sua versão do discurso do Biden. Por quê? Porque o discurso dele também foi extremamente direcionado
aos Estados Unidos, né? Porém, sem falar diretamente dos Estados Unidos ou do governo, né, dos Estados Unidos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A China disse que ela não concorda, né, não apoia com mentalidade de Guerra Fria. Ela diz que apenas as instituições multilaterais, como a ONU, né, podem garantir o futuro da humanidade, que é necessário reformar a ONU para melhorar essa governança global, que países, né, não podem achar que podem determinar como os outros, né, podem viver ou não, que o compromisso chinês é baseado num foco nas pessoas e não nos lucros ou nas grandes corporações. Falou muito da pandemia, né? Anunciou aí que a China vai doar 1 bilhão de vacinas. Depois os Estados Unidos anunciou que vai doar 500 milhões de vacinas. Disse que a China vai se manter compromissada com o meio ambiente, com resultados eficazes, tá? Que é necessário rejeitar a prática de formar pequenos clubes, pequenos grupos, né? E que o mundo é grande o suficiente para acomodar o progresso e o sucesso de todos os países. Tá? E que a China nunca invadiu, nem nunca vai invadir ou humilhar outro país ou tentar alcançar hegemonia. Então, novamente, foi a short version do discurso do Biden, né? De, olha, vou falar dos Estados Unidos, vou falar pros Estados Unidos, mas sem usar o termo Estados Unidos, sem citar diretamente. Tá? Basicamente isso. A diferença, né, é que o Xi Jinping sempre fez isso. Né? O Biden, como eu disse, ele acaba sendo fruto dessa contradição devido a uma questão interna, que é o Biden querer se projetar como o anti-Trump sem abandonar algumas políticas do Trump. O Xi Jinping, até por ser... E isso estava bem nítido já durante a campanha, né? De que ele tentava se esquivar de qualquer aproximação em relação à China, né? Porque para a opinião pública estadunidense era uma questão até de honra, assim, em relação à pandemia, né? Isso. Tem toda essa questão do Biden e também colabora para o fato do Xi Jinping já ser o mandatário chinês, já tem alguns anos. Primeira participação do Biden como presidente, né? Aí nós vamos para a terça de tarde, né? Todos esses foram na terça de manhã, e aqui na terça de tarde a gente destaca, né, 3 discursos dos nossos vizinhos sul-americanos, né? Peru, Argentina e Equador. Ah, Felipe, você é burro, o Equador não é vizinho. Não é vizinho literalmente, mas vocês entenderam. Não tem fronteira direta, mas tá aqui. Tá? O Equador é logo ali. Né? Tá começando na nossa quebrada. Isso. Começando pelo Peru, a primeira participação do Pedro Castillo. Né? Ele disse que é um período de instabilidade e incertezas no mundo. Ele fez o discurso, inclusive, usando o seu belo chapelão, e que, por isso, as pessoas querem respostas, querem novas respostas, e o povo peruano votou, né, por mudanças sociais. E, nesse sentido, com estabilidade macroeconômica, crescimento sustentável e uma sociedade que garanta liberdades, direitos civis e participação popular para decidir os seus destinos e suas vidas. Então veja, quando ele fala, né, de estabilidade macroeconômica, né, é aquela coisa que a gente já falou até aqui, né, é a carta aos brasileiros do Lula versão Pedro Castillo, né? De, olha, eu não vou fazer nenhuma grande mudança macroeconômica, uma ruptura muito radical, né? Alguma coisa né? Nesse sentido.
Ele falou das vacinas, disse que o Peru sofreu muito com a pandemia e que é necessário o fim das patentes das vacinas, pelo menos de forma temporária, para que países possam produzir mais vacinas e distribuir mais vacinas. Tá? Disse que a sua diplomacia será social, voltada para tanto o gerenciamento do clima, quanto a garantia do fim da fome, o abastecimento alimentar com apoio de pequenos produtores, pequenos fazendeiros e melhorar essas pessoas melhorarem o seu acesso à educação e assistência de saúde, tá? E ele disse que o Peru se tornará um país neutro em emissões de carbono até 2050 e que vai aumentar ainda os seus compromissos de combate às mudanças climáticas. E ainda no Peru, meu caro Matias, no dia 21, o Carlos Ramos Núñez faleceu de um infarto aos 61 anos de idade. Ele que era juiz do Tribunal Constitucional, a Suprema Corte peruana. Tá? Então temos agora uma cadeira vacante na Suprema Corte do Peru. A presidente da Suprema Corte disse que o tribunal continua com os magistrados necessários para poder realizar suas sessões, porém, o Congresso da República precisa realizar a nomeação de novos magistrados. Tá? Então, teremos esse processo de nomeação de juízes da Suprema Corte no Peru, com mais uma cadeira além dessas, já que era uma cadeira, já que o ocupante veio, infelizmente, a falecer, e isso certamente vai impactar aí na dinâmica do governo peruano, do Pedro Castilho, em toda a discussão política no país. Bem, Felipe, e antes da gente passar para a Argentina, a gente não viu nada de muito substancial no discurso do presidente colombiano Iván Duque, então a gente vai encaixar uma notícia interna da Colômbia agora após o Peru, até porque essa notícia ocorreu no departamento de Córdoba, que fica próximo à fronteira com o Panamá, não fica nem próximo ali do Equador, da Venezuela ou do próprio Peru, fica ali banhado pelo Caribe, já que nesse departamento, no último dia 22, quarta-feira, houve um ataque com explosivos contra um veículo militar que carregava diversos militares na zona rural do departamento citado de Córdoba, deixando um saldo de 5 soldados mortos e 7 feridos, E por conta disso, o ministro da Defesa, Diego Molano, anunciou uma recompensa que pode chegar até 200 milhões de pesos para quem tenha informações que permitam capturar os autores desse atentado. Os soldados mortos são o Leonardo Avellaneda Duarte, Wilson de Jesus Zapata Castillón, Francisco Antônio Casarrubia Avilés, José Gabriel Candela Socha e Gustavo de Jesus Paternina Moreno. E a principal suspeita, segundo o ministro, é que o ataque tenha sido promovido pelo clã do Golfo. Aí, da Colômbia, nós vamos para um país que não é vizinho, mas na ordem dos debates, vamos para a Argentina, já que o Alberto Fernandes esteve presente novamente, e o principal tese do discurso da Argentina foi a denúncia do dividacídio, o deucídio. Deudicídio. Não confundir não confundir com o ex-senador por Mato Grosso do Sul. Isso. E o que é o dividacídio? Basicamente dizendo que o mundo
né, explora os países em desenvolvimento, os países mais pobres, com grandes dívidas que não têm racionalidade técnica, nem lógica ética, nem sensibilidade política, que justifiquem, e esses países têm que pagar muitos juros, né, colocando eles ali como reféns. No caso argentino, ele denunciou, né, o FMI por ter aprovado o empréstimo de 57 bilhões de dólares durante o governo Macri, dizendo que aquele empréstimo não tinha as comprovações técnicas necessárias, que o governo Macri agiu mal, porém que o FMI também agiu mal ao aprovar o acordo e que, por isso, é necessário, então, uma reforma da própria estrutura de dívidas e de empréstimos de dinheiro na comunidade internacional. O Alberto Fernandes também falou, né, por vídeo, tá? Ele não estava lá presencialmente. Imagino, né, que por conta da crise política, que a gente comentou bastante aqui no último programa, que o Matias, que eu acabei de chamar de Átila, não sei porquê, porque minha cabeça tá derretida, mas que o Matias explicou já bastante na semana passada. Então, esse foi um dos principais pontos, dizendo que é necessário que o G20 e outras instituições se reúnam para debater como essas dívidas de países em desenvolvimento são contraídas, como elas são financiadas, dizendo que a dívida argentina hoje é maior do que todo o apoio dado aos países durante a pandemia, né, para dar um parâmetro de tamanho. Ele também apontou que a Argentina está preparando uma campanha junto com a França para a universalização da Convenção Internacional para a Proteção das Pessoas contra Desaparecimento Forçado. Ele pediu cooperação ao Irã e às suas autoridades judiciárias sobre as investigações do atentado terrorista da AMIA em 1994, tá? Ou seja, basicamente falando, o Irã, manda os caras que a gente quer interrogar para cá, manda os suspeitos para cá, colabora aí. Disse que a Argentina tem o direito à soberania às Ilhas Malvinas, às Ilhas da Geórgia do Sul e às Ilhas Sandwich do Sul, que são ilegalmente ocupadas pelo Reino Unido, e que o Reino Unido não se compromete a conversar com a Argentina e não segue as resoluções da Assembleia sobre esse tema de 1965, e pediu para que o secretário-geral possa mediar essas conversas. Já é um avanço em relação ao Maurício Macri, né? Mas assim, vamos lembrar qual vai ser a resposta do Reino Unido. O Reino Unido vai falar, olha, sempre. Você disse que a gente não quer conversar, que a gente não está seguindo a resolução de 1965. Mas em 1982 vocês tentaram tomar força e tomaram um pau. Então vocês que não quiseram conversar primeiro e agora estão chorando. Vai ser isso que o Reino Unido vai falar, só que em outras palavras. Ou não, porque o Boris Johnson, né, é meio doidão. E também na Argentina, e também envolvendo, né, o judiciário, a Suprema Corte agora tem um novo chefe, a Suprema Corte Argentina, o Horácio Rosati, tá? Com o detalhe que dos 5 membros da Corte Constitucional Argentina, ele foi eleito com 3 votos e 2 abstenções. Ou seja, ele basicamente foi eleito com placar mínimo, né? Então, teria aí questões, né, políticas, enfim. Ele que foi nomeado à Suprema Corte, o senhor aí, Horácio Rosati, ele que foi nomeado pelo Maurício Macri, tá? Tem esse detalhe. Então, pode ter relação com isso. E ainda na terça-feira à tarde e ainda na nossa quebrada latino-americana, no caso, o Equador, né, o Guilherme Lasso fez a sua estreia, né, perante a Assembleia
Geral da ONU. O Guilherme Lasso, que esteve presencialmente, tá? Lembrando que uma coisa que a gente sempre fala, né, todos os anos, e que acho que é interessante a gente repetir, se vocês entrarem lá no site da Assembleia Geral, tá, da ONU, e forem pegarem as transcrições dos discursos, ou então forem na UNTV, né, você que estuda algum idioma que seja um dos idiomas oficiais da ONU, né, inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe, você pode contar com traduções, né, feitas por excelentes profissionais gratuitamente, que pode te ajudar a estudar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode, se você tiver familiaridade, né, então você pode pegar o discurso do presidente português, né, que você tem lá o texto original em português, e ouvir a tradução oficial dele em chinês, né? Então, para ouvir alguma pronúncia de alguma palavra, aí alguns têm transcrições também em outros idiomas, outros não, depende, acho que às vezes depende da própria missão do país, mas o áudio você tem nos 6 idiomas, tá? Então, você que estuda idiomas e acaba sendo uma ferramenta gratuita que pode aí ajudar a ouvir pronúncias ou numa tradução, coisas desse tipo, tá? Voltando, o Guilherme Lasso fez a sua estreia também na ONU, presencialmente, disse que o seu governo marca uma diferença com os seus antecessores dos últimos 14 anos e dizendo que ele foi eleito com a promessa de mudanças e oportunidades e restauração da democracia. Eu não sei se ele quis dizer, né, que o país dele estava na beira do socialismo, como disse o Bolsonaro. Até porque, vejam, ele disse que foi um contraste dos últimos 14 anos. Só que, vamos lembrar que o Lenin Moreno, ele já era uma mudança em relação ao... né, ele é eleito como ex-braço direito, como um sucessor do Correa, porém ele rompe com o Correa. O governo Lenin Moreno já foi um governo à direita. Chama estelionato eleitoral. Pois é. Então... curioso esse recorte temporal dele, né, de 14 anos, porque ele acaba não citando a crise do sistema bancário, do qual ele foi um dos corresponsáveis. Isso. E que você explicou aqui também, né, na época das eleições. Então, enfim, ele abriu isso, né, dizendo que marca, né, essa mudança temporal, disse que o Equador está sendo um caso de sucesso, né, na vacinação, dizendo que está usando vacinas chinesas, que recebeu também vacina dos Estados Unidos e que estão conversando com a Rússia para a produção da vacina Sputnik em território equatoriano. Ele também disse que é necessário colaboração em temas climáticos para preservar a rica biodiversidade do Equador, que o seu país recebeu quase 500 mil de pessoas da Venezuela, porém que também está vendo um grande número de equatorianos tentando imigrar aos Estados Unidos, e a imigração seria um sinal de que as pessoas querem mais integração e não menos. Disse que a exploração da imigração, né, assim, quadrilhas, né, coiotes, tá? Ele não usou esse termo, mas, enfim, exploração desses imigrantes deve ser considerado um crime contra a humanidade, porque são pessoas numa situação de tragédia. De vulnerabilidade, né? Isso. Disse que ações devem falar mais alto que palavras, e por isso ele também apresentou ao seu Congresso uma lei para aumentar a liberdade de expressão e de comunicação no seu país. Tá? Disse que as Nações Unidas nasceram após um grande conflito, quando a humanidade percebeu que problemas globais precisam de respostas globais e que a pandemia é um problema global e que, por isso, mais países devem colaborar com mais vacinas para que o mundo possa voltar ao normal.
e disse que tem grandes expectativas para a Conferência do Clima em Glasgow esse ano. Né? Vamos lembrar, né? Botaram uma Conferência do Clima na Escócia. Né? Vai chover o tempo todo. Brincadeira, tô exagerando aqui. E também na terça à tarde, a Polônia, né, foi a vez com o presidente Andrzej Duda, que estava, né, presente, e o Duda falou aí por cerca de 20 minutos, disse que o seu país sofreu muito com a pandemia, porque pela primeira vez em 30 anos a Polônia não teve uma economia positiva nesse ano, e disse que a história da Polônia é baseada em solidariedade, quando os trabalhadores estabeleceram o seu grande sindicato em 1980 contra o regime comunista, e por isso, com solidariedade, a Polônia vai superar, né, todos esses problemas da pandemia. Ele disse que os países precisam responder se estão agindo com solidariedade, dizendo que são necessárias maiores distribuições de vacina, que a Polônia contribuiu, porém que outros países não contribuíram, e que a pandemia está impedindo a comunidade internacional de ver os problemas que continuam em países como Belarus, Líbia, Síria e Ucrânia. Basicamente, né, ele só faltou dizer que a culpa, né, desses 4 problemas são da Rússia. Ele falou... e aí que acontece? Ele emendou dando parabéns à eleição em Moldova. Novamente, por quê? Em Moldova nós tivemos a derrota do partido pró-Rússia. Né? Então, o discurso do Andrzej Duda, né, para resumir, para não ficar só uma leitura muito, muito literal, né, foi de porradas na Rússia, de um lado, e um nacionalismo do outro. Né? O nacionalismo de estamos superando o comunismo, estamos superando, né, tanto que estamos diminuindo as emissões de carbono que eram muito utilizadas no período comunista, né? Só que assim, as emissões de carbono nos anos 80 eram grandes em todos os países do mundo, não tem nada a ver com um modelo de sociedade. E que os países devem ter o direito de determinar como as suas próprias sociedades e preservar suas próprias culturas. Né? Ou seja, né, a gente tem o direito de fazer leis homofóbicas. Basicamente isso que ele quis dizer. Só que ele falou especificamente da questão de carbono, por quê? Porque a gente já mencionou aqui, a maior mina de carvão da Europa, que continua funcionando, fica na Polônia, que é a mina de Turów. Provavelmente eu estou pronunciando errado. E nessa semana, na semana passada, a Corte de Justiça Europeia multou a Polônia em 500 mil euros por dia enquanto ela não desativar essa mina. Por quê? Porque essa mina fica bem na região da tríplice fronteira com a Alemanha e República Tcheca. E a Alemanha e a República Tcheca, ou Tchequia, né, que entraram na Corte Europeia, esses caras aí, lá na Polônia, eles estão explorando essa mina de carvão e estão ganhando dinheiro, mas a mina de carvão está causando problema aqui do nosso lado da fronteira. Tá poluindo aqui o nosso lado, tá contaminando o nosso solo, tá prejudicando a gente aqui desse lado. Então, a Tchequia e a Alemanha entraram na Corte Europeia de Justiça. Foi a primeira vez em que teve um contencioso entre membros da União Europeia, entre estados, né, entre governos, dizendo, a Polônia tem que desativar essa coisa aí. Porque eles estão ganhando dinheiro, estão abastecendo lá as suas termoelétricas, né, que inclusive tem uma termoelétrica ali do lado, a termoelétrica de Turów, que é uma das maiores da Polônia, mas a gente que está aguentando a poluição. Então a Corte de Justiça Europeia determinou que a Polônia vai ter que pagar uma multa de 500 mil euros por dia, tá? Enquanto não desativar a mina. Tá? Então, eu imagino que seja por isso que o Andrzej Duda falou especificamente da questão do carvão, né, no seu discurso. E também em relação à Polônia,
né, aquela região que havia se declarado uma zona livre da ideologia LGBT, revogou essa decisão depois de pressão, né, de autoridades europeias. Aí, na quarta-feira de manhã, no caso, a gente destaca aqui rapidamente, né, o discurso da Arábia Saudita, né, teve outros discursos, claro, mas repito, né, alguns a gente filtra, outros a gente vai deixar pro programa que vem, mas na quarta de manhã, o rei da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, fez, né, o discurso gravado também, ele lendo o papel, sim, ele nem tentou disfarçar, estava com o papel assim na cara dele, e a mensagem principal do discurso foi impedir uma corrida de armas de destruição em massa no Oriente Médio. Né? Em bom português, olha, se o Irã fizer uma arma nuclear, a gente vai fazer uma também. Tá? Porque assim, todo mundo noticiou como assim, a Arábia Saudita diz que não pode deixar o Irã ter arma nuclear. Só que o recado mesmo, que acho que tem algumas pessoas que não pegaram, foi quando ele fala de evitar uma corrida. Para você ter uma corrida, você tem que ter mais de um corredor. Então o que ele quiser, se o Irã fizer uma arma nuclear, vocês têm que pedir o Irã de ter, mas se vocês fizerem, vai ter uma corrida nuclear. Por quê? Porque a gente vai fazer também. E na verdade, vamos lembrar que a Arábia Saudita tem armas nucleares, né, que a Arábia Saudita terceirizou o seu programa de desenvolvimento nuclear, que é o programa nuclear do Paquistão. Tá? É basicamente isso. A gente já explicou isso muitos programas atrás, um dia a gente pode até retornar. Na quarta de tarde, tivemos, né, o Nicolás Maduro, que falou, né, discurso gravado, não estava em Nova York. Lembrando que assim, quando a gente fala não estava em Nova York, tá, só para especificar, não necessariamente por razões políticas, pode ter gente que não viajou por questões da pandemia, enfim, o Mohammed bin o rei Salman, né, da Arábia Saudita, ele muito provavelmente não viajou por uma questão até de idade, ele é bastante idoso, outros podem não ter viajado por questões políticas internas, como o Alberto Fernandes, então a gente só está fazendo a distinção, tá? Mas os motivos podem variar. Tá? E o Maduro defendeu, né, uma reforma da ONU em que você tenha, né, uma maior representatividade, com menos imperialismo, menos dominação econômica e o fim das sanções econômicas unilaterais impostas pela hegemonia dominante. Né? Basicamente dizendo que, olha, né, os Estados Unidos e a União Europeia têm muito poder. Então, a ONU precisa ser reformada para que a influência seja, né, dividida, né, seja partilhada. Né? E ele, obviamente, exigiu a suspensão das sanções contra a Venezuela, contra o seu país. Depois foi a vez do Boris Johnson, que estava lá, né, presente, e no seu discurso ele falou muito de questões climáticas, até pelo fato, né, de que o Reino Unido vai sediar a próxima Conferência do Clima, né, tanto que ele encerrou com o Seal em Glasgow. Né? Só que assim, quando a gente fala aqui que o Boris Johnson é doidão, tem gente até que acha que é uma espécie de julgamento político. Eu, de fato, né, se fosse britânico, eu muito provavelmente não seria um eleitor do Boris Johnson. Só que quando a gente fala que é um doidão independente de ser de esquerda, de direita, alguma coisa assim. Porque estamos falando de uma pessoa que citou os Muppets ao falar de meio ambiente na Assembleia Geral da ONU. Tá? Olha só, tá, gente? Eu vou citar o primeiro-ministro, tá, do governo de Sua Majestade Elizabeth II, Boris Johnson, tá bom? Essa temporada de The Crown vai ser interessante. Quando Caco, o sapo, cantava It's not easy being green, né, ou seja, não é fácil ser verde, né, porque o Caco, o sapo, é verde. E aí ele tentou fazer um trocadilho no sentido de, olha,
quando ele cantava que não é fácil ser verde, ele está fazendo trocadilho com economia verde, com o ambiente. Eu quero que vocês saibam que ele estava errado. E que ele era desnecessariamente grosseiro com a Miss Pig. Nós temos a tecnologia para ser verdes. Nós temos a escolha perante nós. Sófocles é bastante citado dizendo que existe muitas coisas aterrorizantes no mundo, mas que nenhuma é mais aterrorizante que o homem. E ele estava certo quando disse que nós somos unicamente capazes de nossa própria destruição e da destruição de tudo ao redor da gente. Mas o que ele disse, o que Sófocles realmente disse, foi que o homem é deinos. E isso não significa apenas terrorizante, mas impressionante. E isso ele estava certo. Nós somos impressionantes em nosso poder para mudar as coisas. Isso tudo, gente, é ininterrupto. Ele citou Caco Sapo, disse que ele era grosseiro com a Miss Pig e que é fácil ser verde, e emendou com Sófocles, o filósofo. E ele acha que fala grego fluentemente, né? Eu já vi um vídeo de gregos reagindo a ele falando... Porque ele tem família, se eu não me engano, né? O pai é de família grega. Né? Eu não sei. Eu sei que vídeo que você está falando, que é um vídeo que ele recita a Ilíada em grego. E que um monte de gente diz que ele pronunciou algumas coisas ali meio erradas. Mas, vejam, quando a gente fala, então, que o Boris Johnson é um cara doidão, é porque ele fala da Assembleia Geral da ONU que o Caco Sapo era desnecessariamente grosseiro com a Miss Pig. Tipo, assim... Do nada. Não tem... não tem ligação com nada. Enfim, e como eu disse... E ele mandou um grow up também, né? Tipo, falar pro mundo crescer, né? Então, assim, o discurso dele, né, foi muito baseado na questão do clima. Repito, ele encerra, né, falando, vejo vocês em Glasgow. E um detalhe que eu achei curioso, tá, meu caro Matias, que ele cita nominalmente o Xi Jinping, dizendo que agradeço o presidente Xi pelo que ele fez para encerrar o financiamento global de carvão pela China. É basicamente o único líder que ele citou nominalmente. E achei isso curioso, considerando que alguns dias atrás, né, ele assinou um acordo de cooperação de segurança com a Austrália que visa justamente a China. Né? Então, ele elencou ali o que seriam méritos britânicos e do seu governo em eliminar, né, suas emissões. Para não ser justo, ele também citou o Imran Khan, do Paquistão, por sua determinação na plantação de 10 bilhões de árvores, tá, no Paquistão. Deve ter falado de cricket também. Mas assim, pessoas que ele citou: Xi Jinping, Imran Khan, Sófocles, Caco Sapo e Miss Pig. Então, quando a gente fala que o Boris Johnson é doidão... E disse pro mundo amadurecer. E disse pro mundo crescer. Então tá aí, Caco Sapo para secretário-geral da ONU. Fora Guterres, viva Caco. E, aproveitando, né, o Boris Johnson se encontrou com o Joe Biden, foi recebido na Casa Branca, onde eles falaram, né, da nova aliança militar com a Austrália. Nessa semana, Indonésia e Malásia emitiram notas de preocupação com corrida armamentista na região, que, desculpa se eu vou soar babaca, mas é congruente com o que a gente falou no último programa, que esse anúncio do novo submarino australiano vai fazer outros países da região começarem a querer comprar equipamento naval. O presidente do Conselho da União Europeia, né, o Charles Michel, disse que os Estados Unidos foi desleal com a França e que é necessário, né, um pedido de desculpas
tá, da Austrália para que as relações possam ser melhoradas. O Biden e o Macron, nesse contexto todo, botaram uns panos quentes, anunciaram que vão se encontrar pessoalmente mês que vem, porém, o ministro de Relações Exteriores da França, o Jean-Yves Le Drian, disse que os Estados Unidos, que restaurar a confiança entre os dois países, vai levar tempo e exigir ações. Tá? Ainda em relação ao Reino Unido e ao Biden, hoje eles bateram um papo com o Modi, tá? O primeiro-ministro da Índia, o Modi que vai falar na Assembleia Geral amanhã. Ontem ele se encontrou com a Kamala Harris, dizendo que a Índia está ansiosa para receber uma de suas filhas, né, na Índia. Um jeito bem bonito de falar, parece lá em casa, né? Então, convidou a Kamala Harris para ir até a Índia, lembrando que a Kamala Harris é filha, né? Tem uma descendência parcialmente indiana. Ela é de família tamil, né? Não é tão bem vista assim pelo partido do Modi. Amigo, quando você vira vice-presidente dos Estados Unidos, todo mundo te vê bem. A única pessoa que não vai te ver bem é o titular da pasta, porque vai achar que você vai mandar um verba volant pra cima dele. Mas, e aí, como eu disse, o Modi vai falar amanhã, e hoje eles bateram um papo sobre a iniciativa Quad, né, que é o quadrante do Pacífico, Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia, basicamente ali uma contenção da influência chinesa. E eu fui pegar os números aqui, Felipe. A minoria tamil na Índia é de cerca de 70 milhões de pessoas. Pois é, o conceito de minoria na Índia é outro universo, né? Assim, né? Tem uma minoria tamil na Índia. O que é? É a população da Espanha. Né? É a minoria lá. O Reino Unido fez uma modificação nas suas novas leis sanitárias, nas suas novas regras de imigração, e vai passar a aceitar a vacina Covid Shield também. Lembrando que o que é a Covid Shield? A Covid Shield é a vacina da AstraZeneca produzida na Índia. E inicialmente o governo britânico não ia aceitar a Covid Shield, só que como nós temos milhões, né, de cidadãos duplos britânicos e indianos, muitos deles tomaram a Covid Shield, então teve uma pressão muito grande. E o Reino Unido está passando aí por uma crise muito forte do fornecimento de gás natural. Tá? Nós tivemos aí empresas quebrando, como a Avro Energy, a Green Supplier e a Hub Energy nos últimos 2 meses. Temos menor suprimento de gás natural. Lembrando que agora começou o outono lá, né? Então agora a temperatura vai começar a esfriar e gás natural não é apenas, né, de cozinha, alguma coisa assim, né? Também pode ser utilizado para aquecimento das casas, tá? Porque pode fazer muito frio lá. Então vai começar aí uma crise de gás natural no Reino Unido, já que especificamente nesse último dia 22, que essas duas empresas, Green Supplier e Avro Energy, não sei exatamente a pronúncia, a Avro para mim é a fabricante canadense de aviões, mas faliram e o suprimento de gás está aí comprometido, tá bom? Na quinta de manhã tivemos o discurso de Cuba, com o Miguel Díaz-Canel falando, né, pelas internets, por vídeo, dizendo que Cuba está auxiliando o mundo inteiro na luta contra a pandemia, que Cuba está produzindo suas vacinas e que vai distribuir vacinas para países vizinhos, que 37% da população cubana já foi completamente vacinada e que os Estados Unidos dedicam fundos milionários para suas táticas de guerra não convencional para tentar apagar a Revolução Cubana do mapa político do mundo e impedir o desenvolvimento de países que não atendam aos seus interesses, criando um perigoso cisma global.
E, novamente, quem quiser ler, né, os discursos na íntegra, tal, tá tudo aí sempre disponível. Na quinta de tarde, tivemos o discurso de Kiribati. Nossa, Felipe, por que vocês estão falando disso? A gente já comentou aqui, nós temos outra tradição, que é sempre comentar o discurso de Kiribati, porque o discurso de Kiribati foi uma das experiências mais chocantes que eu tive na minha formação. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, assim, só de curioso, tal, acho que foi 2013, 2012, né? E o então primeiro-ministro de Kiribati, basicamente falando, olha, por conta das mudanças climáticas, nós iniciamos nosso maior programa educativo da nossa história, porque nós queremos formar os nossos jovens para que eles possam ter bons empregos em outros países, porque o nosso país vai sumir. Estamos desaparecendo. E eu olhei e falei, mano, como assim? Tipo, o tom com que ele falava era algo muito racional para uma coisa muito absurda, sabe? Assim, tipo, o meu país está sumindo, né? Então a gente vai educar os nossos jovens para eles irem a outros países. E ele se pronunciava sem nenhuma exaltação, né? Era muito consciente, assim, vamos dizer. Isso, exatamente, né? Tipo, ele falando como alguém que fala, então, fui na padaria e comprei pão de queijo. E eu comprei pão de queijo porque o meu país está sumindo. Agora, o presidente de Kiribati, né, Taneti Mahamal, voltou a citar esse plano, né, que é o 20-Year Vision, falou da cooperação com outros países insulares da região, especialmente Samoa, disse que é necessário preservar a biodiversidade, quer combater as mudanças climáticas, porém que Kiribati vai ser uma das primeiras vítimas das mudanças climáticas e que a resiliência nacional do país deveria ser um exemplo para a comunidade global. E falando também da preservação das áreas econômicas exclusivas de Kiribati pela Convenção da Lei do Mar das Nações Unidas. O México depois falou na quinta-feira de tarde. Quem falou pelo México não foi o López Obrador, foi o ministro de Relações Exteriores, o Marcelo Ebrard Causabon. Aliás, recomendo o perfil dele no Twitter. É sempre bastante interessante, até por aquele aspecto que a gente sempre relembra aqui no programa da posição da diplomacia mexicana em relação a conflitos, né, e a situação de refugiados pelo resto do mundo. Ele falou, né, das questões climáticas, disse que o México já plantou 700 milhões de árvores, pediu pelo fim das sanções contra a Venezuela e contra Cuba, disse que recentemente o México teve ali a honra, o prazer de sediar a conferência da CELAC, e que essas sanções, ainda num clima de pandemia, se tornam ainda mais absurdas. Falou da questão de direitos humanos e foi um discurso extremamente breve, né, extremamente ali objetivo, até porque, né, como não estamos falando de uma liderança eleita, que não precisa eventualmente gerar manchetes, né, porque isso eu estou falando numa boa, tá, gente? É absolutamente compreensível que alguém que depende de eleições aproveite um palco da ONU para fazer declarações que eventualmente gerem maior engajamento. Claro que tem que ter limite. Mas quando você tem um ministro de Relações Exteriores, que vai ser um cargo, entre aspas, mais técnico, você vai ter um discurso muitas vezes mais protocolar. Agora, o interessante, falando de México, foi a declaração final da conferência da CELAC. Tá? Foi uma declaração bastante ambiciosa. É importante mencionar que o Guillermo Lasso estava lá, um presidente de direita, que nós tínhamos também representantes do governo colombiano, o Brasil não estava, o Lacage Pou estava lá e o Brasil lavou suas mãos, né? Porque é coisa de comunista, de bolivariano, do que for, mas a declaração da CELAC foi bastante ambiciosa, bastante interessante e basicamente batendo na tecla, oficializando a ideia de que, olha, a CELAC, ela tem tudo para ser uma OEA sem Estados Unidos. A gente precisa fazer uma OEA sem Estados Unidos, tá? Agora, o que me deixou chocado é que eu não tinha ideia de que o Pedro Castilho era tão baixinho. Porque mesmo com o chapelão, ele é menor que todo mundo. Mas o chapelão é justamente para criar esse... Para disfarçar. Esse efeito visual.
Porque assim, menor que o Maduro, obviamente todo mundo seria, né? O Maduro é gigantesco. Mas ele é menor, por exemplo. Maduro é padrão motorista de ônibus, né? Tem que ser parrudo. Mas o Pedro Castilho é bastante baixinho e é isso que importa para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte não quer saber das declarações, dos documentos, ele quer saber quem é baixinho. Né? E também falando no México, o Comando Geral do Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, na região de Chiapas, soltou uma nota no domingo, dia 19, dizendo que a região de Chiapas corre o risco de passar por um conflito de larga escala devido a ações de grupos paramilitares e também de grupos narcoterroristas. Tá? Segundo eles, os paramilitares querem tomar terras para a produção de café, tá? E os grupos narcoterroristas querem usar ali a região de Chiapas como parte das suas rotas, tá? E pediram para cooperação internacional para evitar esse conflito dentro do México. Inclusive, hoje mesmo aqui em São Paulo houve um protesto em frente ao consulado mexicano em solidariedade aos zapatistas. E aí a gente fecha, né, esse primeiro giro. Repito, destaques, né, de hoje e próximos discursos a gente vai falar no programa que vem. Pro ano que vem a gente vai fazer um bloco soviético também, né? Hoje vamos ter Japão, Austrália, tá? Então ainda vai ter bastante coisa sobre isso no programa que vem. Obviamente o destaque no primeiro programa sempre costuma ser Brasil e Estados Unidos, né? Os outros a ordem vai variando. Apenas para constar, o Talibã pediu para poder falar perante a Assembleia Geral da ONU e designou um representante às Nações Unidas. E agora vai começar ali uma disputa, né, para ver quem seria a representação legítima do Afeganistão, né, se da antiga República Afegã, que na prática não existe mais, ou se do governo Talibã, que existe na prática, mas ninguém reconhece. Né? E o Talibã hoje, né, mostrando mais uma vez que será moderado, anunciou a volta de pena de morte e de amputações de membros para casos de roubo e furto. Tá? Talibã, paz e amor. Falando em agências da ONU, tá? Para constar também, no contexto, né, da Assembleia Geral da ONU, a Unicef publicou um relatório dizendo que crianças em 91 países estão passando por insegurança alimentar, dizendo que aumento de preço de alimentos e menor produção de alimentos, causado tanto por pandemia quanto por secas, estão afetando 50 milhões de crianças até 7 anos de idade em 91 países. Tá? Então, assim, 50 milhões de crianças até 7 anos de idade correm o risco de morrer de fome. Tá bom? E é sempre destacar o caso de crianças, porque não é uma chantagem emocional. Sei que para muita gente parece isso. Mas a criança está passando por chantagem emocional. É porque a criança, ela é sempre um dependente inocente. Tá? Então, quando você fala que tem pessoas morrendo de fome em algum lugar, muita gente vai reagir assim: mas pô, vai trabalhar, vai plantar alguma coisa, não vamos dar comida, vamos dar trator e sementes, ou então, mas eles estão passando fome porque tinha guerra civil, eles que causaram o problema, eles que causaram o conflito. Quando você fala de criança de até 7 anos de idade, você não está falando de alguém que começou uma guerra civil, você não está falando de alguém que criou as condições de uma seca, você não está falando de alguém que está explorando uma mina de carvão gigantesca na fronteira com a Alemanha, entendeu? Então é por isso, não é uma chantagem emocional, é para deixar claro que se trata de uma situação absurda na qual aquele indivíduo não tem responsabilidade pela situação que lhe foi imposta, tá? É isso. E o Tedros, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi reconduzido ao cargo de forma unânime
tá? Com apoio da Alemanha. Aí alguém pode ouvir e falar, não, mas peraí, ele não é da Etiópia? Ele não é Etíope? Ele não foi o primeiro africano a liderar a OMS? Sim, só que a Etiópia retirou o apoio a ele, dizendo que o Tedros teria ali, né, por trás dos panos, tal, ele teria ali suas simpatias com os grupos Tigray. Então, o principal patrocínio da candidatura dele veio da Alemanha, patrocínio no caso de um país, né, nomear. Então ele foi reconduzido ao cargo, foi, digamos assim, reeleito de forma unânime, e agora ele será diretor-geral da OMS, novamente, pelos próximos 4 anos, e comemorou no risca-faca do shortinho.